Olá a todos, nós hoje retomamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. E nós iniciamos o capítulo 25, que se chama Generoso Alvitre. Alvitre seria um conselho, uma sugestão, que é o que a gente vai perceber, o conselho que André Luiz recebe ali. Então vamos lá. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu novo ao ministro Genésio. Então ela diz à mãe de Lísias, que o André Luiz irá ter a companhia do Rafael para que ele conheça ali o Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é um dos locais ali que tem um dos trabalhos mais intensos, mais pesados, casos ali onde ficam as câmeras de retificação, onde há um trabalho de auxílio que exige muita dedicação ali dos trabalhadores. E o André Luiz, então, vai ter a oportunidade de conhecer mais de perto esse ministério. E o André Luiz diz: não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido sem encontrar palavras que definissem meu júbilo, minha alegria. Lísias, por sua vez, demonstrou também grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a mãe de Lísias dirigiu-me a palavra carinhosa: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração de mãe sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informado de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareceu ali o André Luiz, relembrando as orientações de Clarencio. E a mãe de Lísias, Dona Laura, continua dizendo: sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Então lembram que André Luiz lá atrás havia pedido para Clarencio a oportunidade de trabalhar. E na verdade o André Luiz, no primeiro momento, ele queria retomar a função de médico, E o André Luiz e o Clarencio, que é instrutor, foi muito firme, muito direto, muito objetivo, dizendo que o André Luiz não estava preparado para retomar a função de médico, Que o médico na espiritualidade é totalmente diferente do médico aqui na Terra. Enquanto aqui na Terra muitos médicos se limitam, se circunscrevem ali a analisar somente os órgãos físicos, os exames, do outro lado é uma visão muito mais ampla, Então eles veem ali todo o contexto, eles veem de fato não só os sintomas, mas as causas, onde está a raiz, onde está a matriz da doença, que em muitos casos está onde? No espírito, Em comportamentos que foram inadequados, que trouxeram o desequilíbrio ali para o corpo. Então, lá atrás, o Clarencio não tinha dado uma autorização para o André Luiz retomar as funções de médico. Tanto que o Clarencio fala: olha, no fundo, você tem saudades um pouco do status que você tinha na Terra como médico, do status ali do teu consultório. Mas na época o Clarencio disse que ele poderia conhecer ali alguns ministérios, Então por isso que ela fala que o Clarencio não tinha de pronto autorizado ele
a voltar a um trabalho mais ativo, mas ir conhecendo, nem é voltando a trabalhar, mesmo nos ministérios ali mais simples, mais rudimentares, mas para que o André Luiz conhecesse o trabalho. E ela continua dizendo: é justamente nesse sentido que ofereço a minha sugestão humilde. Lembra que o título do capítulo é Generoso Alvitre, generoso convite, generosa sugestão, generoso conselho. Falo com direito de experiência maior, ela continua dizendo. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Olha que interessante essa comparação, essa metáfora, né? Para que ele não fique como uma mariposa que vai ali pousando de lâmpada em lâmpada, né? Ou seja, para que ele não se atenha somente à curiosidade de conhecer, de saber como funciona, de fazer perguntas, né? Porque às vezes na vida a gente passa por isso, a gente é tão curioso, quer saber ali 1000 teorias, conhecer 1000 filosofias, muitas religiões, mas às vezes a gente não se sedimenta em nada, não cria raiz em nada, vive ali de um lado para outro, faz um curso aqui, lê um livro ali, conhece tantas coisas, mas não se dedica profundamente a nada, né? Então é isso que ela vai falar para ele, para que ele abandone os propósitos de mera curiosidade, né? Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte, né? A curiosidade, o espírito de pesquisa sempre foi muito forte no André Luiz. Médico estudioso, ela diz, apaixonado de novidades e enigmas, se-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobres, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas. Então, para um espírito imaturo que só tem a curiosidade, que só ali quer fazer perguntas, mas não coloca a mão no trabalho, na massa, é arriscado, né? Quando a gente somente se envolve na teoria das coisas. Por isso é que no Evangelho se fala, né? A fé sem obras, ela é morta em si mesmo, né? Então, por mais que nós aqui na Terra possamos acumular conhecimentos, cultura, isso sem um trabalho ativo não tem grande valia, né? E ela continua dizendo: Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, né, em vez de cultivar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços dos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatia e não esqueça que o espírito de investigação deve se manifestar após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser um criminoso atrevimento. Então vejam que ela diz que se surgirem oportunidades de trabalho no Ministério da Regeneração, que exige muita dedicação ali, ela fala, não se atenha somente a observar, não se atenha somente na curiosidade, mas se lance ali ao trabalho, se jogue no trabalho, sem ficar pensando como será nos outros ministérios. Ou seja, aonde ele esteja, que ele de fato mergulhe ali, se ofereça para trabalhar, coloque as mãos ali no serviço, né? E ela continua dizendo, muitos fracassos nas edificações do mundo se originam de semelhante anomalia. Todos querem observar,
raros se dispõem a realizar. Vejam, todos querem observar. Quantas vezes a gente observa, a gente analisa, a gente critica, mas quantas vezes criticamos, mas a gente às vezes não faz absolutamente nada para mudar a situação. E dissemos, se fosse eu, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, mas tudo fica no campo da teoria, das ideias, né? E às vezes alguém que está fazendo ali talvez não faça da maneira como nós achamos que seria o ideal, mas essa pessoa está fazendo alguma coisa, ela está tentando, ela está se movimentando, né? Ela está desenvolvendo o espírito de serviço, de trabalho, de doação, ainda que do nosso ponto de vista esteja longe do ideal. Por isso ela diz a ele, todos querem observar, mas raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Vejam, então é um ministério muito difícil, né? Tanto que ela diz que a região mais baixa da colônia espiritual é onde ali são recolhidos espíritos extremamente difíceis, né? Que estão no processo ali de recuperação, mas às vezes ainda com a revolta, sem a lucidez necessária. Então exige ali muita dedicação trabalhar no ministério como o da regeneração. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender a tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desprezou o serrote pesado de uma carpintaria. Olha que interessante, o maior trabalhador da nossa esfera é Jesus, né? E mesmo com a grandeza dele, né, que seria até indefinível, nós não teríamos palavras para definir qual é a grandeza desse Espírito que criou a Terra, né, que foi o co-criador da Terra, que ali é o governador aqui da Terra, e no entanto, quando ele esteve aqui, ele trabalhou ali como um carpinteiro, né, ajudando o pai, ajudando José, uma tarefa simples, singela, humilde. Isso mostra, então ela quer dizer para o André Luiz, não se prenda ao orgulho, não se prenda à vaidade, não ache que o teu trabalho é menor, é mais simples, porque na verdade não interessa o que a gente faz, o que interessa é como nós fazemos. Tanto que o Frei Fabiano de Cristo, no livro que fala da vida dele, ele diz que nós o santificamos não pela tarefa que exercemos, mas pela maneira como exercemos. Então ele diz, é assim que um porteiro se santifica, que um enfermeiro se santifica, né? Então, e aqui na Terra nós ainda temos muito esse apego aos cargos, aos títulos, à posição que nós ocupamos, quando do outro lado isso não tem a menor importância. O que interessa, como já foi dito, é o que fizemos daquilo que Deus nos confiou, independente da profissão ou da posição que nós ocupamos aqui, né? E ela ainda diz a ele, o ministro Clarencio te autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter a observação em tarefa útil, né? Mais uma vez ela reforçando que conheça, visite, analise, mas converta todas essas observações em trabalho, em atitude, colocando as mãos ali para ajudar naquilo que for necessário. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, que é reservada com justiça aos que hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir.
ela quer dizer aqui que pode ser que em algumas situações alguém lá em nosso lar tenha o desejo negado, como foi para ele, né? Ele queria voltar ali a ser um médico e foi negado porque aquela atividade caberia a espíritos mais maduros, espíritos até mais evoluídos, com uma visão muito mais ampla. Mas qualquer pessoa que peça para fazer um trabalho ali de boa vontade, um trabalho simples, em algum setor, ele vai ser alocado, essa boa vontade será aproveitada. Então é isso que ela uma vez mais reforça a ele. Se dedique, tenha boa vontade. Mas em função do tempo, nós continuamos então na próxima semana com esse capítulo que é bastante interessante. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça.